Para os torcedores de um dos times mais tradicionais de São Paulo, a fase é de tristeza. Isso porque a Portuguesa não conseguiu vaga nem na Série D, que é a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. São quase 8 da noite. E pai e filho andam apressados para entrar na Fonte Luminosa, o estádio da Ferroviária. Lá dentro, o jogo já está no segundo tempo. E alguns torcedores da Portuguesa estão assim, irritados, preocupados. Mas para entender esse jogo e essa competição, precisamos primeiro entender a situação da Portuguesa. Essa sala contém toda a história e todo o sangue das vitórias portuguesas aqui dentro e fora daqui. É o nosso coração que pulsa ainda. Eu acho que a Portuguesa está no pior momento da história dela. Infelizmente, as coisas se perderam. A gente tem que falar isso. Não sabemos ainda o ponto em que se perdeu. Ela nunca esteve tão próxima do fim como agora. Isso é certo. Quando eu assumi a Portuguesa, eu sabia da situação que estava. É que quando você chega dentro, não é que você vê uma situação pior do que o que você sabia. Você começa a conviver com aquela situação. É problema de gestão, problema de má gestão, é de incapacidade, de incompetência. Há 21 anos, a Portuguesa vivia seu auge. Fez a final do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio e foi vice-campeã nacional daquele ano. Cruzamento para a área, fechou, Rodrigo bateu! Há 4 anos, a Portuguesa caía para a Série B. O resultado nos tribunais acabou sendo pior para o clube paulista, que terá que jogar a Série B. E entrava num buraco profundo. Todos os setores da Portuguesa dão prejuízo. Tanto o futebol, como o clube, más administrações, isso é público e notório, falta de planejamento, tal, e eu me incluo nesse falta de planejamento. A Portuguesa colecionou quedas de divisão. Caiu da Série A do Paulista, caiu da Série B do Brasileirão, depois da Série C e esse ano caiu da Série D. O PC Guzmão chegou ao clube em agosto, pouco tempo depois da eliminação na Série D. As dificuldades são grandes aqui, não só a dificuldade dentro do campo, né? A missão dele, reestruturar a Portuguesa e ser campeão da Copa Paulista, competição que dá vaga na 4ª divisão do Brasileirão. Minha expectativa não pode ser diferente de chegar e ser campeão. Hoje você vê no campeonato que antes pra gente era praticamente um campeonato amador, era um campeonato para os clubes não ficarem sem competição até o fim do ano, era um campeonato que não tinha importância nenhuma. De repente vira o campeonato da nossa vida. Toda competição que ela for entrar agora, ela joga a competição da vida. Eu acho que a ficha nem caiu pra gente direito que nós estamos nessa situação. Que nós estamos precisando ser campeão de uma competição semi-amadora para conseguir uma vaga numa Série D. Gente do céu, uma Série D. Por isso essa reportagem começou em Araraquara, na semifinal da Copa Paulista. No jogo de ida, a Ferroviária venceu a Portuguesa por 2-0. Então a Portuguesa precisaria vencer por pelo menos 2 gols de diferença para continuar viva. Mas a Ferroviária também quer o direito de jogar a Série D e quase aumentou a vantagem no primeiro tempo. No intervalo do jogo, aquele pai e filho conseguiram entrar no estádio, onde estão outros torcedores, desde 72, mantendo a tradição. A maioria viajou quase 300 quilômetros para estar na Fonte Luminosa. Na arquibancada tem desde criança a senhoras de idade, coisas que a camisa da Luz ainda consegue levar ao estádio. Mas ela consegue levar também nervosismo, preocupação. Para os torcedores de um dos times mais tradicionais de São Paulo, a fase é de tristeza. Isso porque a Portuguesa não conseguiu vaga nem na Série D, que é a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. São quase 8 da noite. E pai e filho andam apressados para entrar na Fonte Luminosa, o estádio da Ferroviária. Lá dentro, o jogo já está no segundo tempo. E alguns torcedores da Portuguesa estão assim, irritados, preocupados. Mas para entender esse jogo e essa competição, precisamos primeiro entender a situação da Portuguesa.
Essa sala contém toda a história e todo o sangue das vitórias portuguesas aqui dentro e fora daqui. É o nosso coração que pulsa ainda. Eu acho que a portuguesa está no pior momento da história dela. Infelizmente, as coisas se perderam. A gente tem que falar isso. Não sabemos ainda o ponto em que se perdeu. Ela nunca esteve tão próxima do fim como agora. Isso é certo. Quando eu assumi a Portuguesa, eu sabia da situação que estava. É que quando você chega dentro, não é que você vê uma situação pior do que o que você sabia. Você começa a conviver com aquela situação. É problema de gestão, problema de má gestão, é de incapacidade, de incompetência. Há 21 anos, a Portuguesa vivia seu auge. Fez a final do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio e foi vice-campeã nacional daquele ano. Cruzamento para a área, fechou, Rodrigo bateu!